Ronaldo Dimas, muito bom dia, prazer estar aqui com a nossa equipe, você que veio, você que está visitando e já fazendo, com certeza, mostrando os seus projetos, as suas articulações políticas junto a esse povo e também às lideranças do estado do Tocantins. Bom dia, Barreto, bom dia a todos os ouvintes, todos e todas os ouvintes de Augustinópolis, de toda a região do Bico do Papagaio. Não só caminhando, levando um pouco do que a gente pretende fazer, mas mais do que isso, Barreto, eu estou ouvindo as pessoas. Nós estamos numa fase onde eu estou buscando construir um plano de governo exequível, algo que de fato vai mudar positivamente a vida das pessoas. Então, para isso, a gente tem que ouvir quais são as necessidades de Augustinópolis, de Praia Norte, de Sampaio, de toda essa região do Bico, né? Qual é o anseio maior da população? É a habitação, são as estradas, são as vicinais, é a educação. A saúde hoje a gente vê como um grande problema e um grande anseio para que de fato o Hospital Regional de Augustinópolis funcione com a qualidade que nosso povo merece. Então, tudo isso eu estou ouvindo, vendo também, para que a gente possa ter um plano de governo e aí sim chegar daqui a pouco, fazer as nossas propostas efetivas para Augustinópolis, para o Bico do Papagaio, são essas. Então, ontem estive em Esperantina, São Sebastião, Buriti, hoje aqui em Augustinópolis, que é a base que a gente está firmando, Sampaio, Praia Norte, Carrasco. Amanhã vou estar nas outras cidades, aí já mais no rumo de Imperatriz, né? São Miguel, Axixá, Sítio Novo, e caminhando. A meta minha é caminhar por todo o estado do Tocantins ao longo desses próximos 3 meses, mas não que somente essa vez, né? Já é a segunda etapa. Eu tive caminhando já no primeiro semestre, também em algumas cidades, e agora é uma etapa nova onde eu quero percorrer todas as cidades do estado do Tocantins. Como é que está o seu projeto hoje para as nossas estradas do nosso estado? De certa forma, aqui na região, as estradas estão, se comparadas com estradas de outras regiões que estão literalmente acabadas, então elas estão, do ponto de vista de tráfego, razoáveis. A gente vê problemas muito grandes, como o perímetro urbano aqui de Augustinópolis está um caos literal, e assim de outros municípios. Da mesma forma, a rodovia que liga Buriti a Araguatins também está em péssimas condições. Eu não consigo entender como que o governo do estado recebe, se é que recebeu, uma obra mal feita daquela. Então, mas não adianta ficar falando, tá assim, tá assado. Em relação às estradas de todo o estado, eu tenho uma meta. As rodovias estaduais, ao longo dos primeiros 2 anos de governo, eu quero elas em total condição de tráfego. E isso é totalmente possível. Ao longo dos meus mandatos em Araguaína, que é uma cidade, nós construímos mais de 600 quilômetros de vias urbanas, de ruas. Isso é mais do que daqui a Palmas, praticamente daqui a Palmas. E com asfalto de qualidade, asfalto usinado a quente, o mesmo que a gente vê nas rodovias federais. E é o que eu quero fazer no Tocantins. Algumas recapear, outras reconstruir, que infelizmente o patrimônio está sendo deteriorado. Tem muitos lugares que não há possibilidade só de recape, tem que ser reconstruída a rodovia. Então é uma meta ambiciosa, mas eu tenho com certeza absoluta que é possível a gente realizar. Além disso, tem alguns trechos novos, aí sim, que a gente tem que implementar também. E aqui na região do Bico a gente vai ver com a comunidade quais são essas prioridades para construirmos novos trechos de rodovias. Sabemos então que quando esteve prefeito da cidade de Araguaína, foi com certeza um grande percussor de grandes obras e principalmente olhando a grande realidade daquela população a respeito de casas populares. E por se tratar nesse assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho também deste mesmo projeto voltado para o seu governo. Ao longo da vida a gente vai
vai aprendendo, né? A formação minha de engenheiro ajuda nesse contexto também. Eu participei e fui membro do Conselho de Administração da maior companhia de habitação da América Latina, que é a CDHU, que é do governo do estado de São Paulo. Foi convite do então governador José Serra para participar daquela companhia. E lá eu tive a oportunidade de ver uma empresa pública funcionando perfeitamente e construindo milhares e milhares de casas. Quando assumi a prefeitura, coloquei em prática isso. E ao longo dos 2 mandatos, nós entregamos mais de 6 mil casas para a população. Falando em benefício direto, há aproximadamente 30 mil pessoas. Então, é como se pegasse a população toda de Augustinópolis e ainda sobra um pouco, né? Bastante. Vem algumas questões. Se um município conseguiu entregar, nesse período, tantas casas, o governo do estado poderia ter feito o mesmo para os outros municípios, porque município maior tem mais facilidade. Os programas habitacionais do governo federal, eles contemplam diretamente a população de cidades acima de 50 mil habitantes. São poucos no estado, mas o restante dos municípios são contemplados através de projetos estaduais. E o governo permaneceu inerte ao longo desses anos. Quantas casas foram feitas aqui em Augustinópolis? Que eu saiba, nenhuma, né? Então há uma possibilidade muito grande e eu quero e vamos fazer um programa habitacional para contemplar, né, as pequenas e médias cidades do Tocantins e a sua população. É inadmissível hoje a gente ver ainda moradia indigna, casas de palha, sem a mínima condição de higiene. Então, isso a gente tem que acabar. Um bom programa habitacional, eu tenho convicção que irá, se não zerar, mas reduzir significativamente esse problema que afeta milhares de famílias Tocantins afora. Gostaria de saber também um pouquinho sobre o seu projeto de governo voltado para a área da saúde, em especial hoje falando diretamente para essa população, inclusive que atende também em toda a nossa região do Bico do Papagaio. Recebo muitos pedidos para apoio de pessoas que saem da região do Bico para serem atendidos lá em Araguaína. Seja no hospital regional, seja no hospital Dom Orione, também no hospital municipal. Isso nos mostra uma coisa, claramente, que a saúde aqui não está funcionando do jeito que deveria. Eu tenho agora, finalmente, por conta da Covid, acabou acontecendo a instalação de leitos de UTI, que hoje são exclusivos Covid. Mas é inadmissível, é impensável você falar assim, o hospital sem UTI, como que pode ser chamado de hospital? Isso é uma clínica ou é um hospital? Porque você vai fazer uma cirurgia, você precisa de um suporte de UTI. Aí o hospital não tem UTI. Então há algo muito equivocado nesse processo. E não é só aqui em Augustinópolis. Se você for no sudeste do estado, em Indianópolis, é da mesma forma. Gurupi estava um caos literal. Porto Nacional, do lado de Palmas também, sem UTI o hospital. Agora, todos eles ganhando por causa de Covid-19. Então vai ficar um legado, mas não só esse legado de UTIs. Precisa de efetivamente colocar a estrutura hospitalar para funcionar bem. E o funcionar bem é centro cirúrgico adequado, UTIs em pleno funcionamento e de última geração, e a estrutura agradável, pessoal trabalhando bem, bem remunerado. Então a saúde é ponto importantíssimo hoje para toda a população do Tocantins. Eu acredito muito, até por também experiência própria nossa. Ao longo desses anos nós implantamos um hospital municipal que era desse mesmo jeito. O hospital que atende crianças em mais de 80 municípios do estado, que fica lá em Araguaína, é do município. E não tinha UTI
não tinha cirurgias, era praticamente um tratamento superficial nas crianças. E hoje não. Hoje a gente faz cirurgias cardíacas. São 13 no Brasil que fazem cirurgias cardíacas pediátricas, lá é um deles. Nós temos leitos de UTI, tem de semi-UTI. O corpo clínico a gente conseguiu trazer de diversos estados brasileiros para lá. E além disso, uma outra coisa, o único hospital Covid que foi construído ao longo dessa crise que a gente passa foi lá em Araguaína. Nós construímos com recursos próprios uma unidade que na hora que acabar esse problema da pandemia vai estar como legado dela e já trazendo uma outra parte desse Hospital da Criança para dentro. Então, eu acredito muito em gestão adequada, gestão através de organizações sociais, né? É uma espécie de, não é uma empresa, mas é uma organização formada normalmente por profissionais médicos, enfermeiros, administradores, tem mais agilidade na compra, é uma outra qualidade dos serviços e eu acho totalmente, vamos fazer uma mudança grande nesse sistema administrativo hospitalar no estado do Tocantins, mas mais do que isso, adequando, instalando novos equipamentos, deixando a população com a qualidade na saúde que ela merece. Falar de um assunto primordial, de suma importância e muito significativo para muita gente, que é a educação. Gostaria de saber, portanto, também a sua convicção e o seu projeto voltado para esse assunto ao longo do seu governo para o próximo 2023. A minha vida está muito ligada à educação e à qualificação profissional, porque presidente da Federação das Indústrias, SESI, SENAI, né? Então, o SENAI é referência na formação profissional. O SESI a gente implantou educação do trabalhador, elevação de escolaridade, ABC da cidadania. Mas eu tenho uma coisa que eu não consigo entender. Tá, às vezes você tem oportunidade e esse jovem está qualificado, ele saiu da escola qualificado. E por que não há nenhum tipo de parceria entre SENAI, que é a área industrial, o SENAC, que faz a área comercial, o SENAC, que é da área rural? Por que nas escolas de ensino médio não tem lá as aulas relacionadas a essa situação? Olha, vamos formar um eletricista, um operador de máquinas, vamos formar um chefe, uma pessoa que entenda de departamento pessoal, de financeiro. Isso são coisas muito simples. E aí, nas escolas de ensino médio, é só o beabá. Não tem nada nesse sentido. E pronta, basta fazer uma parceria. Então, não consigo entender por que isso não é feito. E é uma das coisas que eu vou implementar imediatamente, quero implementar imediatamente. Além disso, ouvi situações ligadas aos próprios professores, faltando educação continuada. Porque não é só o aluno que tem que ser qualificado. E hoje a gente tem uma velocidade de mudança muito grande no processo educacional. E o professor tem que acompanhar. Então, uma queixa dos professores da rede estadual, e com razão, de que no mundo que a gente vive não tem nenhum tipo de qualificação prévia sendo efetuada para que ele leve essa educação através da distância, né, a virtual, para os nossos alunos. Então, é preciso uma atenção diferenciada, um avanço significativo nesse contexto e nós o faremos. Agora eu gostaria de também saber um pouquinho sobre o seu projeto voltado para a geração de emprego. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que o poder público é o grande indutor do desenvolvimento. Quando você investe bem os recursos públicos, a iniciativa privada vem atrás fazendo investimentos. Isso fica evidente nas ações que foram realizadas ao longo desses anos também lá em Araguaína. Eu sempre tenho que citar para as pessoas possam entender o que ocorreu lá. A gente tinha um orçamento que já era bastante significativo,
230 milhões de reais ano. E você tem que ter planejamento, não é chegar na bistunta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, de curto, médio e longo prazo. Então, aí você direciona para aquilo que de fato vai gerar novas oportunidades para toda a comunidade. E a partir do momento que você investe bem, a iniciativa privada passa a acreditar e vem investindo também. Então, quando a iniciativa privada investe, aí ela faz o quê? Gera emprego, gera renda e gera tributos também, ou seja, aumenta a capacidade de investimento também do próprio governo, no caso municipal. Isso fica muito evidente. De 230 milhões de reais, agora nesse ano entreguei para o Wagner Rodrigues, que é o nosso sucessor, um orçamento de 800 milhões de reais. Aí você imagina o que é possível fazer com o orçamento do Estado de 11 bilhões de reais por ano. 11 bilhões de reais por ano. Então eu tenho convicção de que, discutindo com as comunidades quais são essas prioridades, né, para esses investimentos, nós estaremos trazendo ao mesmo tempo os investidores da iniciativa privada para gerar emprego e renda para a nossa população, que não pode e não vai ficar dependente exclusivamente do poder público para arrumar emprego. Não tem como caber. O poder público tem que induzir o desenvolvimento, e é isso que nós faremos. O projeto político seu hoje está otimista? Você está otimista? Está dando certo? Qual é a sua expectativa hoje? Todas as pesquisas que a gente tem visto de consumo interno e algumas falando já deve ter alguma divulgação, mostrando a gente bem à frente nas pesquisas. Eu acho que a população está entendendo que é preciso ter mudança real na vida das pessoas, né? E essas mudanças reais não se fazem com tapinha nas costas. Ser amigo de todo mundo é muito bom. Eu sou uma pessoa muito aberta, franca, né? Agora também sou muito determinado. E essa determinação que eu levo ao longo da vida toda, não é só profissionalmente, é politicamente também, porque eu entrei para a vida pública não para me beneficiar, mas para beneficiar as pessoas, para dar resultado para as pessoas. E quando a gente está com essa determinação, aí as coisas mudam. É aplicar bem o que é do povo, o recurso é grande, ele bem aplicado faz uma diferença e uma mudança na qualidade de vida imensa. E eu já tive a oportunidade de fazer isso por onde passei e quero fazer para o Tocantins, para toda a população do Tocantins. Então, ouvintes da 96 FM, falamos com Ronaldo Dimas, ele que falou das suas expectativas, projetos. E agora, Ronaldo Dimas, também o nosso agradecimento por você ter concedido esse tempo a falar diretamente com o povo aqui do Bico do Papagaio, e especialmente quem vai nos acompanhar também através dos nossos aplicativos em todo o estado e o mundo também. Não é isso? O nosso agradecimento e as suas considerações finais. Obrigado, Barreto, por você, toda a sua equipe que está aqui me acompanhando. Eu quero deixar um grande abraço a toda a população do Bico, especialmente a população aqui de Augustinópolis. E já eu estou de volta, aí mostrando um pouco mais do que a gente pretende fazer para todo o Tocantins, especialmente para essa região. Obrigado, um grande abraço.